Olá, sejam muito bem-vindos ao Sala 1, o podcast da agência B1. Eu sou Juliane Kessia e hoje nós temos um convidado que promete trazer muito conteúdo legal aqui. Mas antes disso, curta esse vídeo, já se inscreva no nosso canal, comenta aqui quem você quer ver nas próximas entrevistas, porque tem muita gente legal para a gente poder trazer aqui e a gente quer realmente divertir vocês. Mas antes, vamos agradecer aos nossos patrocinadores e parceiros aqui do Salão. A B1 News, a Bruno Lara Imóveis, o Depósito Nossa Senhora do Desterro, a Boticário, que está sempre aqui com a gente, e o Guto Sushi. O nosso convidado de hoje é empresário, advogado, especialista em direito. Atualmente, ele é proprietário de será que vocês já vão descobrir? De um escritório de advocacia. Ele é assessor jurídico da Associação Beneficente da Criança, Hospital da Criança de Minas Gerais, consultor do Instituto Cultiva, tem experiência na área de direito, com ênfase em direitos públicos, atualmente e principalmente atuando nos seguintes temas: direito tributário, direito administrativo, direito público, orçamento público e Receita Federal do Brasil. Depois de todo esse currículo, que eu ainda nem cheguei na linha do tempo de carreira dele, que é extensa e muita experiência, então hoje a gente tem muita coisa para contar para vocês. Eu recebo com muito carinho aqui hoje o Cláudio Figueiredo. Muito obrigado, Juliane, obrigado pessoal que está nos assistindo, toda a equipe da B1, e é um prazer, uma honra muito grande poder estar participando aqui do podcast. Estou muito feliz, e assim, eu quero começar lá do iniciozinho. O Cláudio, criança, ele já pensava em ser advogado? O que acontece? A advocacia surgiu muito natural, né? Como eu sempre tive uma altura maior, né? Eu brinco que eu já tinha 1,80 m com 15 anos. Todo problema que tinha na sala, meus colegas falavam assim, vai na frente e resolve com o diretor, né? Então, acabou que, naturalmente, a questão da liderança, da defesa dos colegas, somente dos menores, os mais fracos, ficava para mim. Então, quando chegou 2002, em 2000 minha mãe faleceu, né? Chegou 2001, 2002, eu estava terminando a escola, eu optei pelo direito porque eu entendi que entre as carreiras, aquela que estaria com a minha vocação seria o direito, porque o direito, ele dá toda a ferramenta necessária para eu poder estar ajudando as pessoas que realmente precisam. Eu sempre gostei muito da política, da área pública, então eu achei que pelo direito a gente teria condição de fazer uma atuação melhor e ajudar as pessoas também, né? E você teve muita clareza logo de início, né? Porque às vezes a gente fica muito com aquele futuro incerto, o que será? Será que eu tenho certeza disso? Teve alguém que te inspirou? A grande questão, né, eu lembro muito de algumas gincanas, alguns processos que a gente participou e me colocaram lá de presidente, por exemplo, da equipe. E quando eu via, por exemplo, que a gente fazia uma ação de arrecadar alimento, a gente levava lá algumas cestas, conseguia roupa, conseguia cama, eu ficava muito feliz. Mas logo que eu saía daquela casa, eu sabia que daqui 2, 3 meses o problema ia se repetir e que as pessoas que estavam ali, os vizinhos, não estariam sendo atendidas. E por conta disso, eu vi que as verdadeiras mudanças de uma sociedade passam pela política. E a política, por incrível que pareça, ela está diretamente ligada ao direito. Por quê? Tudo relaciona ao Estado, tudo relaciona às leis. Então, eu vi no direito um mecanismo de fazer mudança de verdade da sociedade. E não apenas eu participar de um processo político, né, mas mergulhar e transformar e fazer a diferença. E aí, assim que você forma, você já se especializa nos direitos públicos? Sempre, eu já entrei para a faculdade sabendo que eu queria trabalhar com o direito. Sim, eu entrei para isso. Eu falei, eu vou fazer a faculdade, eu quero aprender a fazer leis, eu quero aprender a interpretar as leis e, principalmente, eu quero estar podendo ajudar as pessoas, né? Então, desde o primeiro momento, né, eu fui participar como presidente de partido, então envolvi com o direito eleitoral, aí participava de reunião de Câmara, tentava entender o que era o orçamento público, e logo que um ano antes de me formar, eu fui trabalhar como assessor parlamentar, então pude mergulhar, ver na prática aquilo que eu via na faculdade. Então, desde o início, do primeiro dia da faculdade ao último, sempre focado no direito público, né? E eu imagino assim, são muitas leis. Como fazer para poder gravar tudo isso, para entender tudo isso? Porque eu fico imaginando, tem que ter uma memória. Eu brinco muito com o pessoal que a advocacia, hoje nós temos 1.200.000 advogados no Brasil, né? E não são todos que nasceram para aquilo. Por quê? O bom advogado, acima de tudo, ele tem que ter uma capacidade de entender a origem da lei.
Toda a nossa base legal, ela vem da Constituição Federal. Se você consegue interpretar e entender os princípios constitucionais, toda e qualquer lei é mais fácil de interpretar. Então, um advogado, por essência, ele tem que ser uma pessoa com capacidade de expandir, analisar e interpretar as coisas. Então, se você é uma pessoa muito racional, que não consegue, às vezes, é muito objetivo, muito sistemático, o direito não é para você, porque o direito, acima de tudo, é lidar com o ser humano. Então, por isso que eu falo que o bom advogado é aquele que tem a capacidade de entender dos princípios da lei e conseguir colocar na prática. E qual que é a dica, assim, para quem quer se tornar um bom advogado? Olha, seja diferente. Hoje, né, você entra na internet, a própria inteligência artificial, se eu mandar fazer uma petição, faz tudo. O bom advogado hoje em dia, e hoje o escritório, depois de 10 anos, nós estamos aí em vários estados e mais de 120 clientes, prefeituras, grandes empresas. Qual foi o grande sucesso nosso? Eu fiz diferente. Nós somamos vários conhecimentos e especialidades. Então, por exemplo, eu tenho certeza que determinada região vai ter um excelente tributarista. Mas um tributarista que entende de um processo político, que consegue interferir e articular, que consegue, por exemplo, entender sobre um aspecto sociológico e filosófico de uma sociedade, que consegue falar sobre vários temas, não se acha. Então, o grande segredo para um profissional do direito hoje em dia é ter uma capacidade que a gente fala de transversal, ou seja, ele consegue transitar, mesmo que ele seja especialista em uma área, ele consegue transitar nas outras e dar uma solução completa para o cliente dele. E é isso muito que o escritório hoje tem diferencial. E aí você já identificava essa relação do direito com a política pública na faculdade? Sim, na faculdade eu via muito Eu sempre fui muito curioso, né? Minha família me conta que com 7, 8 anos minha diversão era pegar a enciclopédia e ficar lendo. Nossa. Então já tinha paixão por leitura desde pequenininho? Eu não me contentava quando alguém me dizia isso porque é assim. Não, mas por que isso? Quem trouxe isso? De onde que veio? A minha grande paixão sempre foi a história, mas eu lembro que minha avó falava, se você for professor como eu fui, você vai passar dificuldades na sua vida, né? Na época não tinha o piso do professor, então ao invés de fazer... Já tinha um aprendizado ali, né? Então aí acabou que eu fui pro direito, porque o direito tem um aspecto histórico muito forte, né? Então, a partir disso, a gente conseguiu, no direito, ver mecanismos de fazer. Então, vou dar um exemplo. Nós, enquanto empresário, ou então como pessoa privada, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Um prefeito só pode comprar uma caneca, comprar uma borracha, se tiver uma lei autorizando, que é o orçamento, aprovado pela Câmara. Então, absolutamente tudo que uma prefeitura faz tem que ter uma lei, um decreto, um regulamento que autoriza. Um processo. Quem domina isso, domina o processo político. Muitas das vezes você tem excelentes gestores, pessoas bem intencionadas, mas que têm problemas jurídicos seríssimos porque a equipe não domina o direito. Então, eu conheço bons prefeitos que se dão muito mal porque não conhecem da lei, não respeitam, mas eu conheço também prefeitos que são medianos ou até ruins, mas que fazem um mandato tranquilo porque eles respeitam a lei e cumprem aquilo que ela determina. Então, por isso que eu apaixonei muito pelo direito. Ele me deu o domínio e a capacidade de compreender a política do início ao fim. E aí, quando você monta a sua empresa, o que você buscava ali? Aí você sai do público, vem para o privado, e aí? O que foi essa experiência? Foi muito bacana, né? Eu lembro que eu estava na faculdade em 2009, eu era presidente de partido e acabou que nós elegemos o prefeito e o irmão dele foi eleito vereador. E aí, de início, eu era muito novo, o pessoal falou assim, não, você não vai para o executivo, você vai para o legislativo. Aí, no primeiro ano, eu peguei o pessoal mais experiente da casa e tudo aquilo que eles queriam fazer e tudo, eu ia lá, aprendia e fazia para os outros colegas, inclusive vereadores, né? No segundo ano, eu já estava fazendo emenda ao orçamento do prefeito. Aí o prefeito falou, se eu deixar esse camarada aí, os vereadores vão assumir o lugar, né? Aí eu já fui trabalhar, secretário de planejamento, logo depois secretário de meio ambiente, aí fui para outros municípios, e eu fiquei 10 anos ocupando cargos de secretário, procurador de município e tudo. Quando chegou de 17 em diante, né, eu casei com uma pessoa aqui de Igarapé, e ela falou comigo, né, Ana Bessa, falou assim, amor, você tem uma capacidade e experiência muito grande. No poder público, você se apaixona e envolve tanto, e você não vai roubar. Então, você nunca vai ter um patrimônio, não vai ter condição de ter todos os nossos sonhos.
Então, ou você sai e começa a vender seu conhecimento, que aí você pode ganhar dinheiro de verdade, ou então você ficar limitado ao seu salário de prefeitura, que muitas das vezes atrasa, ou então não está de acordo com o mercado. Então, vai à risca, né? Então, essa primeira mudança foi bem difícil, né? O desmame, né? Você sabe que todo dia 30 tem o seu salário, para ir para um cenário que tudo depende do meu trabalho, depende do comercial, né? Então, quando eu fiz essa transição, né? Eu estava no Estado, né? O Estado atrasando pagamento, aquela dificuldade toda. Aí eu me abri minha mente para poder aceitar os convites que eu tinha de assessoria e logo a assessoria me deu a condição de eu largar os cargos, né? Então, essa peça-chave veio, assim, te dando todo o apoio, que é a Ana. Com certeza. Então, conta um pouquinho dela. Foi muito bacana, né? A Ana, eu conheci ela no Estado, né? E nós fazíamos parte do mesmo grupo político, eu era secretário de saúde de Sete Lagoas e ela assessorava um deputado, né? Que era o Miguel Corrêa. E eu passava e me chamou muita atenção a simpatia dela, né? E eu sou muito curioso, fui fuxicar o Instagram dela. Quando eu vi que ela era muito família, né? Que ela priorizava a avó dela, porque normalmente muitas meninas de hoje em dia, você vê que prioriza a maquiagem, a roupa, não sei o quê, e deixa meio que de lado o companheiro, a família. E quando eu vi que a prioridade da vida dela era a avó, a família, eu me apaixonei, eu falei, eu quero ela pra minha vida. Amor à né? primeira vez. E aí eu tive que insistir, remar um bocado, conquistar, mas deu certinho e nós estamos aí caminhando para o 8º ano de relacionamento. E eu falo que tudo que eu conquistei foi muito por incentivo dela, né? Se eu trago a tranquilidade que ela precisa para a vida, de confiança, de um companheiro que ela pode contar incondicionalmente, ela me traz o desejo de crescer, de nunca se conformar, de sempre estar em movimento, aprendendo, crescendo. E ela fala, olha, você pode mais, você pode desenvolver. Então, por isso que é um relacionamento que eu brinco muito que é o Cláudio e a Ana. Um soma ao outro e isso que funciona bem. E assim, me conta algo bem particular, assim, o encontro de vocês. Algo que marcou muito, algum encontro de vocês. Olha o sorriso. Não, ela gosta de contar essa história, né? Porque ela fala que eu saí com intenção. Eu não saí com intenção. Um dia lá, eu falei com ela, vamos sair um dia para falar de política e tal, vamos comer uma batata. Ela já estava ali inserida no meio, né? Então o assunto já era bom. Aí nós somos, né? Levei ela no BH Shop, nós somos lá no restaurante. Foi o primeiro encontro. Foi, então, muito bacana. E ela conta essa história, é uma piada, né? Não foi bem desse jeito, né? Aí terminou lá, você, vamos ver filme, tá passando aqui um filme aqui, a gente tá com horário tranquilo, vamos, né? E aí, o que acontece? Eu não tive intenção, ela fala que eu tive, né? Mas eu sentei lá do lado dela, tá com perfume muito cheiroso, eu elogiei ela, eu falei assim, perfume cheiroso, não sei o quê. Você não tava com a intenção, não. Mas ela falou tão cheirosa que não teve jeito, né? Aí ela virou e me deu um beijo. Ela explica que foi o seguinte, na hora que eu falei que ela tava cheirosa, assim, esse menino tá com a intenção, deixa eu dar um beijo nele, que o filme é legendado, senão eu não vou conseguir ler. Mas aí foi muito bacana, né? E as coisas com a gente é muito divertida, né? Assim, o estudante é muito amigo. Isso é tão importante, né? É a base do relacionamento. Todo mundo vai passar por momentos bons, momentos ruins, e se não tiver amizade, não vai. Então, por exemplo, às vezes as pessoas veem a Ana, né, a blogueira, muito chique, gosta de comprar, fazer não sei o quê, mas a Ana foi muito importante, principalmente no processo de transição, porque o Estado atrasava 2, 3 meses o pagamento para a gente. E ela lá comigo, a gente morava lá em Prudente de Moraes, Sete Lagoas, e ela nunca me reclamou de dificuldade, de a gente não poder comprar. Às vezes até em casa a gente tinha que organizar, e às vezes a gente queria sair, não tinha condição, queria vir em Igarapé visitar a família da antiga São. Ela nunca me reclamou Pelo contrário, ela falava, calma que vai passar, vai dar certo, tô com você, independente do que for. Então eu falei com ela, você esteve comigo no início da dificuldade, e agora que a gente está conquistando o mundo, você vai estar ao meu lado. Então isso que é bacana. E é lindo de ver, porque o semblante muda. A gente estava aqui, ó, num posicionamento sério, falando de política, falando de direito. Aí vem a Ana e tudo vai florindo. Mas é bacana, mas é bacana demais, sabe? Porque a gente... ela não gosta muito, às vezes, de contar os perrengues que a gente passou, né? Então, por exemplo, eu tinha um carro lá, eu tive um acidente, né? Voltando de Diamantina, eu prestava serviço lá. Aí eu fiquei 3 meses de cama, sem poder receber, uma confusão danada. Aí eu recebi o seguro, como o carro estava financiado na época, né? Deu para comprar uma EcoSport velha, quase 10 anos de uso. E aí toda vez que a gente vinha pegar a pé, a gente tinha que 2 galões de água de 10 litros, porque a EcoSport fervia no meio da BR.
E era uma piada. Quem nunca, eu acho, gente? Quem era uma piada, porque a gente abria o capô do carro e jogava água e tinha que esperar. Um olha pra cara do outro, tipo, olha isso. Então é muito bacana. Então hoje tudo que eu posso fazer para poder alegrar a vida dela, alegrar a família dela foi sensacional, sabe? Nós pegamos, por exemplo, viajamos todo mundo, dei esse presente para esse. Viajamos agora de cruzeiro, tem 15 dias e... Falei, gente, vocês me acolheram no momento de dificuldade. Então agora é a hora de a gente aproveitar, todo mundo curtir junto, né? É a hora do tamo junto de verdade. É verdade. E me conta do seu apelido. O pessoal chama de mozão porque a Ana sempre, meu tamanho, assim, mozão. Porque ela fala assim, se eu te chamar de amorzinho, o pessoal vai rir. Uhum. Se eu te chamar de amor, é uma coisa que todo mundo chama. Então é mozão pelo seu tamanho, né? E acabou que pegou, né? Aí eu brinco que até no fórum, quando eu vou, às vezes a segurança brinca, doutor mozão, tá tudo bem? Vai começar a audiência, então acabou que pegou e ficou, né? O meu esposo, eu chamo ele nas redes sociais de marido. Então, às vezes, ele sai pela rua e ele fala assim, meu Deus do céu, arruma umas 3, 4, 5 esposas no mesmo shopping. Eu escuto, marido. Não, e o que é bacana é o seguinte, tá lá as esposas com os maridos me chamando de mozão, ou até os maridos me chamando de mozão, né? Aí, eu levo na boa no esportivo e é bacana. Isso é muito bom. E aí, na hora que você começou a atender o primeiro cliente, como que foi, assim, quando você vem para o privado e atende seu primeiro cliente? Foi muito bacana pelo seguinte, eu já tinha uma bagagem muito grande, né? Principalmente quando a gente começou, quando eu falei, não, realmente eu vou sair. Aí eu já tinha uma bagagem muito grande de procuradoria, de trabalhar, e tinha umas empresas que precisavam e já estavam me sondando para eu prestar serviço, né? Uma delas específico me chamou e falou, vamos lá, né? E aí eu estruturei todo o negócio, né? A gente trabalhou com auditoria, inclusive um dos primeiros clientes que a gente fez auditoria aqui foi em Garapé, lá em 2019, lá atrás, né? Então a gente fez um trabalho aqui que recuperamos para o município 2.400.000. Então esse trabalho foi o carro-chefe durante o início do trabalho, né? Basicamente o que eu fazia? Eu pegava 5 anos de lançamento de folha de pagamento do RH e fazia correção. Por quê? Eu fui secretário de administração e eu descobri um erro no sistema. Qual que é o erro no sistema? Quem fornece o software para a prefeitura de folha, ele não é a pessoa que faz o lançamento. Então ele só quer entregar o sistema. Ele teria condições técnicas de ver erro. Quem alimenta o sistema, ele quer só lançar a folha para poder pagar, o pessoal resolveu. O mais interessado, que é o secretário de Finanças, ele só vai chegar com a guia pronta e pagar. O que acontece? 99% das prefeituras lançam as alíquotas de trabalhistas, principalmente de acidente, lá no alto. Então, eu refiz toda a folha de pagamento de Garapé nos últimos 5 anos, em 2019, né? A gente conseguiu achar esse crédito. E aí foi onde a gente cresceu muito, né? Foi quase 54 municípios que a gente trabalhou em Minas, outros estados. E aí, em 2019, né, final de 2019, né, eu fiquei na empresa lá 2018, 2019. Final de 2019, eu, na minha loucura, falei, vou sair, vou montar o meu escritório próprio, né? Tava ganhando muito bem, tava indo super tranquilo, mas a Ana falou, você pode mais e vai, monta o teu próprio negócio, né? Você acha que se ela não tivesse acreditado no seu potencial, você não tinha saído? Ser funcionário é bom demais, porque, querendo ou não, o que acontece? É uma pressão muito grande você ser empresário, né? Eu venho de uma formação mais centro-esquerda, democrática, e sempre olhei muito o lado do trabalhador. Mas quando você está do outro lado da mesa, que você tem que prender, gente, é um inferno. Eu emito uma nota, daqui 10 dias está chegando o imposto para eu pagar. Se eu recebi, não recebi, tomei prejuízo, não quero saber. O salário do funcionário, se eu não recebi, eu tenho que pagar do mesmo jeito. O aluguel, a luz, a água. Se teve lucro ou prejuízo, você está ali bancando tudo. Então, para quem quer empreender, é um ato de muita coragem. Então, a Ana foi incentivadora nesse sentido. Ela falou, pega, vai, que você consegue. E hoje, quando você olha para trás, você acha que realmente foi a melhor decisão? Com certeza. Eu falo muito que toda pessoa, a vida nossa é feita de ciclos, né? Esse ciclo de ocupar o cargo público, para mim foi muito importante porque ele me deu a base, né? Mas eu acho que eu pegar esse conhecimento e guardar só para mim também tem um aspecto que me incomoda muito, né? Diferente de alguns consultores, eu estava falando até hoje numa Câmara Municipal que eu estava dando assessoria, eu falei assim, gente, tem muito consultor que vai lá, cobra um valor, vai todo mês e faz o serviço do funcionário. O funcionário fica feliz, ele recebe o dinheiro e faz. Eu não. Todos os meus clientes eu vou e compartilho. Qual que é a sua dificuldade? Qual que é a sua dor? Você está limitado? Não, deixa eu te explicar como é que funciona. Você faz assim, assim, assado.
Tem gente até me perguntando, você não tem medo de perder o teu cliente? Não, que ele vai aprender a fazer o que você faz. Eu falo assim, eu quero que ele aprenda, porque o que eu vendo é excelência. Para eu poder ensinar, eu preciso aprender. Eu sempre vou estar à frente, porque eu tenho que me atualizar para poder responder todas as perguntas que eles fazem. Então, essa questão mesmo do escritório, de trabalhar hoje em dia, me realiza muito, porque eu multiplico a um nível muito grande que eu faço. Hoje o escritório tem clientes no Ceará, tem clientes no Rio Grande do Norte, na Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Então, assim, eu sou muito realizado, porque eu posso dividir. E eu aprendo muito com cada cliente meu. Desde a prefeitura menor, lá na Paraíba, por exemplo, que me paga o meu menor contrato, e que eu estou 5 anos ajudando ele lá, até um cliente maior em São Paulo, que é uma grande empreiteira, uma das maiores do estado. Todos eles me realizam muito. Você tem segmentos, assim, mais específicos ou... Hoje em dia, quais que são as expertises minhas? Primeiro é o planejamento jurídico. O que é o planejamento jurídico? Como eu tive a oportunidade de trabalhar em procuradoria de prefeitura, eu lidava desde a falta do medicamento até a questão de uma execução fiscal da pessoa estar devendo à prefeitura, né? Então, quando um cliente me traz um problema, um empresário, alguma coisa, eu olho desde o aspecto da relação privada dele com os clientes até o imposto que ele recolhe, tudo. Então, esse é um primeiro diferencial. Depois, um segmento do planejamento jurídico, da assessoria, é a questão tributária. Eu sempre tive trabalhando nas procuradorias, então a gente trabalhava muito com execução, então eu conheço o processo de cobrança de tributo da parte de quem cobra. Então, quando eu estou na defesa de quem é cobrado, eu sei todos os erros que a prefeitura faz para eu poder ou baixar o imposto ou para cancelar. Então, é outro segmento que a gente tem expertise. Além disso, a gente tem pautas ambientais, que a gente trabalha também. Eu fui secretário de Meio Ambiente, tanto em Diamantina quanto em Sete Lagoas. E por aí vai. Tudo que é relacionado a Estado, governo, o governo federal, estadual, municipal, a gente tem domínio. E no privado, a gente tem uma expertise muito grande também no empresarial, porque acaba relacionando, tudo depende do poder público, né? E hoje, assim, quais são as implicações legais da implementação de políticas públicas em diferentes áreas geográficas ou jurisdicionais? O que é a grande questão que eu falo com relação ao direito? O direito não é uma coisa uniforme. Eu vou te dar um exemplo concreto na prática. O melhor tribunal de contas que eu entendo do país é o do estado de Pernambuco. É muito mais avançado que o nosso. É. O entendimento de Pernambuco sobre algumas matérias é completamente diferente do de Minas Gerais. Minas Gerais tem uma interpretação. Então, agora mudou a lei, né, de licitações, mas até um tempo atrás, Pernambuco não se admitia, por exemplo, contrato por êxito, já o Tribunal de Contas de Minas aceita, né? Então tem mais brechas aqui. Essa questão territorial faz com que o advogado seja extremamente adaptável. Um advogado não pode ser, em primeiro lugar, alguém preconceituoso. Ele não pode ter uma mente engessada. Então, cada lugar que ele vai chegar, ele precisa entender como pensam os juízes, como que pensa a estrutura de poder, para ele poder dar para o cliente dele a melhor solução, né? Então, por exemplo, em São Paulo, os juízes são extremamente legalistas, né? Então, quando eu vou fazer uma petição em São Paulo, eu bato muito específico na letra da lei. Já no Nordeste, eles são extremamente meritórios. Em que sentido? Por mais que a lei está me permitindo aquilo, se eu estiver fazendo algo que seja moralmente incorreto, o juiz nordestino, ele atua de modo muito forte. Vou te dar um exemplo. Alguma receita que o município deixou de arrecadar e está cobrando da União. O juiz do Nordeste, ele senta a caneta sem dó, porque ele sabe que aquele dinheiro faz falta. Já que em São Paulo, por exemplo, ele vai olhar o seguinte, não, tudo bem, a lei obrigou, não obrigou, a questão formal fez. Então, essa questão territorial, jurisdicional, ela está muito relacionada com a capacidade do advogado se adaptar a cada local que ele está fazendo. E de comarca para comarca é diferente. Os juízes de Betim são diferentes aqui de Igarapé, por exemplo. Porque eu imagino que assim, tem que ter um estudo de campo muito grande, né, para entender cada... Quando eu pego um cliente, a primeira coisa que eu faço, ele vai me trazer o caso, vai conversar. Eu nunca dou preço de início, né? Então, eu vou entender a causa, depois volto a conversar com ele. Sou bom mineiro para negociar, né? Tem gente que já chega e já dá valor. Eu não gosto de cobrar mais do que vale meu trabalho, nem menos do que eu me sentiria bem remunerado, né? Então, eu olho um termo que seja bom para os dois. Mas, por exemplo, me trouxe uma causa. Qual comarca que é? Tal local. O processo já está ajuizado? Já. Como é que é aquele juiz? Eu entro lá no tribunal e vejo as decisões dele sobre aquela matéria. Eu entro na mente dele, eu tento compreender como que ele se comporta. Eu tento entender se aqueles assessores que trabalham com ele têm alguma relação com o poder público,
se eles podem ser contaminados com algum pensamento. Por exemplo, tem juiz que persegue um prefeito. Então eu sei que toda matéria contra a prefeitura, ele tende naturalmente a julgar contra a prefeitura. E mesmo quando a prefeitura tem direito, ele não vai dar tudo que a prefeitura quer, vai ser mais restrito. Já um juiz que tem uma boa relação com a prefeitura, que tem assessores que trabalham cedidos pela prefeitura, acaba que eles ficam muito dependentes e eles tendem a olhar com mais bons olhos. Então, essas questões contaminam o processo. E se o advogado não ter jogo de cintura, ele vai brigar com o juiz, vai brigar com todo mundo, e aí ele fecha as portas. Eu imagino. Antes da gente fazer mais uma pergunta aqui, porque o papo tá sério, ele fica leve, ele fica forte, e é assim que a gente gosta mesmo. Eu quero te lembrar de inscrever no nosso canal, já ativa o sininho aí para não perder nadinha do que está acontecendo aqui, tá bom? Eu queria saber se todo mundo fala que para ser advogado tem que ser frio. Não, pelo contrário, o advogado tem que ter muito coração. Sabe por quê? Por incrível que pareça, um processo... Deve ser muito difícil. Um processo judicial é como na vida da gente. Muitas das vezes não é quem bate mais forte que ganha, né? Vou te citar um caso de um cliente meu, né? Não vou citar o nome dele nem nada, mas basicamente ele tinha um lote, né, que ele comprou há 30 anos atrás, só que quem vendeu estava com problema na documentação e não conseguia registrar. De uma hora para outra, uma pessoa apareceu com uma escritura e falou que era dele e quis tirar as coisas, invadir lá, né? O juiz que julgou a causa não quis dar liminar para impedir que essa pessoa invadisse o lote dele. Aí o povo foi aquela comoção, que injustiça, gente, calma. O juiz opinou nele. Nós fomos para o tribunal e revertemos aquela decisão. O tribunal veio e falou, não, realmente não tinha que estar lá, não está direito. Então foi lá, reverteu, deu a liminar e tirou da pessoa. Então, foi um exercício de paciência. Se eu tivesse desesperado, desistido e largado para lá, não tinha conseguido êxito. Então, muitas das vezes, nem sempre quem tem o primeiro impulso, quem bate mais forte no processo judicial vai fazer. Essa talvez seja o diferencial do nosso escritório. Porque como eu fui secretário de saúde, eu vou explicar aqui o que o secretário de saúde faz, né? Mas eu tenho essa frieza de olhar dentro de 5, 6 anos, todos os passos que eu vou fazer, olha, se for essa hipótese, eu vou agir dessa maneira. Se acontecer isso, eu posso fazer assim. Já faz um planejamento. Já faço, de cada hipótese, né? Mas isso eu aprendi na época de secretário de saúde. Eu estava lá em Sete Lagoas, né? No 4º dia que eu assumi a secretaria, eu tô lá, chega o meu financeiro e fala, secretário, caiu no fundo de saúde aqui, chegou o dinheiro, 4 milhões. Eu, não, que maravilha, vamos pagar as contas. Quanto tem que pagar? 8 milhões. O que está atrasado? Mágica também que tem. O que está atrasado? Está atrasado oxigênio, insumo de hemodiálise, eles vão cortar os insumos, tal, o remédio. Aí, é nessas horas que eu aprendi a ter a paciência de avaliar assim, não, então vamos abrir aqui, vamos avaliar e ter uma visão especial. Aí isso me trouxe um pouco da paciência de saber que tudo vai se resolver, desde que você não ceda e não se perca para suas emoções. Mas o advogado tem que ter muita emoção. Se ele não acreditar, não apaixonar pela causa do cliente dele, ele não vai ter sucesso, não. Eu imagino. E é tudo muito, assim, intenso, né? Porque eu queria que você contasse pra gente, assim, um caso que você teve êxito e que foi muito legal, e um caso que vocês tiveram, né, não foi favorável e que foi muito marcante, assim. Então, eu gosto de citar alguns casos de prefeitura, né, porque tudo que envolve poder público é muito complexo e tudo altamente passional, né. Vou citar de um município, né, que eu posso citar, não tem problema, foi o município de Diamantina, né? O município de Diamantina, o prefeito da época não foi disputar a eleição e ele, de sacanagem, não renovou os convênios e contratos. E tinha 54 milhões de reais de PAC Cidades Históricas que seriam cancelados e as obras não seriam mais feitas. Nossa. E foi naquela transição que a Dilma estava para sair, e o governo federal começando a quebrar e cortar, então quem perdesse um convênio não voltaria, né? Eu sei que eu fui 12 vezes de Diamantina até Montes Claros, no mobzinho da prefeitura, dirigindo, conversando, despachando, para no final a gente conseguir o êxito e renovamos o contrato. E hoje você vai lá em Diamantina, você vê a praça feita, o casarão sendo reformado. Então isso é muito gratificante, né? E frustrante para mim foi uma vez, né, igualmente eu como procurador lá no município de Esmeraldas, que nós assumimos já com uma ordem
do judiciário para fazer o despejo de uma área. E eram só famílias e crianças e tudo, né? E eu tentei de tudo enquanto é jeito adiar e fazer. Mas foi uma lástima, porque nós tivemos que cumprir, né, dar o apoio para o poder Judiciário na desocupação da área e assentar aquelas pessoas, né? Então tem momentos assim difíceis, mas graças a Deus todos eles acabam que no final, no mínimo, a gente diminui o tamanho do dano. Tem alguns casos que eu falo com o cliente muito transparente, olha, você vai perder, mas eu consigo diminuir o tamanho do dano e da conta que você tem que pagar. Porque eu acho que essa clareza ela é muito importante também, né? Eu sou extremamente transparente. Eu não vendo sonho, eu não faço promessa que eu não dou conta. Eu sou extremamente, sua causa é essa, você pode ter isso. Se ocorrer algum problema, a chance é mínima, mas nós vamos trabalhar dessa maneira. Ou então, você já está com a causa perdida, que nós vamos tentar fazer é reverter isso. Você passou por quantos municípios? Tem ideia? Que eu já prestei serviço foi em torno de mais 120, né? Nossa! Então, do Ceará até São Paulo, né? Mas que eu ocupei cargo mesmo foi Sete Lagoas, Ribeirão das Neves, Esmeraldas, Diamantina e trabalhei no governo do estado, né? Fora isso, aí eu tenho assessoria, são mais 120 contratos, né? Municípios como Ipatinga, Belo Oriente, Ouro Branco, Mogeiro na Paraíba, Caucaia no Ceará. Se eu for ficar aqui, eu vou ficar o resto do podcast aqui. E como que a família vai crescer no meio de tanta... Eu levo junto. Onde eu vou, a Ana vai comigo, né? Porque lá no escritório eu me organizei. Mas tem planejamento? Porque essa é a pergunta que não quer calar. Tem. Então, assim, lá no escritório, a Ana cuida da minha assessoria pessoal. Então, por exemplo, eu não me preocupo de montar a minha mala, eu não me preocupo de organizar a minha agenda. Ela cuida de tudo. Isso me desonera, porque o tempo que eu estaria fazendo isso, eu estou ligando, prospectando, atendendo cliente, fazendo. Então, isso ajuda. Então, a família vai junto nesse processo. Então, isso daí facilita muito, né? Com certeza. A gente vai fazer um quadro que a gente sempre faz aqui, que é o ping-pong. Então, eu vou falar uma pergunta ou uma frase e você completa. Tá bom. Pode ser? Antes disso, eu só queria saber qual é o seu hobby. Eu gosto de jogar. Eu tenho meu computador lá que eu comprei, né? Mas a vida toda, desde criança, eu gostei de videogame ou eu gostava de jogar, né? Então, por exemplo, jogo de Segunda Guerra Mundial, jogo de administração de cidade, jogo de administração de empresa. Tem jogo de administração de cidade? Tem. Olha! Tem. O Ender que joga. Eu jogo. É o SimCity? SimCity. Tem outros lá, o City Tower. Tem 80. Eu gosto de jogar The Sims. Já jogou The Sims, Não. Juliana? Você monta a sua casinha, vai fazer uma você reforma, monta. Que trabalha. Você tem uma vida melhor que a sua atual. Mas isso que é engraçado, né? Eu sou bitolado de tentar fazer a cidade perfeita, né? Do orçamento fazer certinho. Olha como que faz sentido. Aí, na realidade, desde criança, então... E aí o pessoal fala assim, pô, mas você trabalha com isso e vai jogar nisso? É porque lá eu tiro a minha limitação. Que né? legal. Lá você pode sonhar e realizar, assim, sonhar e mais realizar. rápido, mais né? rápido, né? Então, com estralar de dedo, eu construo um bairro, né? Então, eu já quero esse jogo pro meu filho. É bacana, né? A mãe não deixa jogar. Quem sabe ele é louco com jogos. Os jogos é muito o seguinte, o que acontece? Eu falo muito com o pessoal, você vai achar N tipo de jogos. Você vai achar o jogo da adrenalina, que é sair atirando em todo mundo. Você vai achar o jogo de automobilismo. Você vai achar o jogo do futebol. Você vai achar o jogo, por exemplo, da construção de cidades. Tem jogos, por exemplo, que chamam jogos Tycoon. Eles são de administração. Então, por exemplo, tem o Trem Tycoon. Você monta a companhia ferroviária, você monta a ponte, aí você tem que escolher a carga que você vai querer transportar. E você joga desde sempre? Desde pequeno. Desde pequeno. Sempre joguei videogame, computador e... minha paixão, sempre gostei disso, né? É quando eu acho tempo, né? E aí você conciliava isso, tipo, livros e os jogos? Sim. Eu sempre gostei muito, principalmente, o que eu fazia, né? Jogar de manhã eu nunca joguei lá em casa, né? Mas entre escolas, entre horário, eu levava a enciclopédia na minha mochila, eu parava e ficava lendo à toa. Né? Não tinha computador, não tinha lá, né? Se tivesse celular na época, talvez eu tava jogando. Né? Mas eu fiz. Mas geralmente jogar, eu chegava em casa, um final de semana, alguma coisinha eu jogava assim, né? Mas hoje eu brigo para achar um tempinho na minha agenda para conseguir fazer, né? Porque quando a esposa tem casa, eu priorizo a família, né? Aí não tem jeito. E quando eu tô no trabalho, eu não consigo, é muita coisa, né? Então, quando eu acho um tempinho, eu vou jogar.
E também viajar, gosto muito de viajar. Né? Você também faz isso aí, Wendel? Eu jogo até mais. Mas eu quero saber de você, Juliana. Você joga alguma coisa? Não jogo, você acredita? Nem no celular? Não. Olha só, ela não joga, mas ela vai jogar, nós vamos fazer ela jogar. Não, e assim, é uma coisa legal a gente ouvir, porque, por exemplo, a gente escuta só o lado ruim, às vezes, dos jogos. Então, eu sou uma mãe que eu proíbo. Então, eu praticamente não deixo, e ele adora jogos. 80% da minha capacidade de raciocínio, de tudo, eu aprendi com os jogos. Por quê? Tem muitos jogos que eles te estimulam a pensar. Hoje, o grande problema que o empresariado está vivendo e que as empresas estão sofrendo é que as pessoas estão parando de pensar. A inteligência artificial, o celular, o Google fez. Eu lembro que antigamente, para eu fazer uma pesquisa de escola, Deus! eu ia na biblioteca, pública, lia, aí se eu não achava informação, tinha que parar a pensar onde que eu vou achar. Agora não, com a medida inteligência artificial, eu viro e falo, não, faça isso. Então, não, e para tudo, né? Você tá aqui, você fala, tal lugar. Peraí. Então, assim, eu estou criando uma sociedade extremamente reativa. Então, hoje, o que o jogo me ensinou? Ele me ensinou a analisar cenários, a pensar, a estruturar, a avaliar hipóteses e com o luxo de, se eu errar, eu posso tentar novamente. Coisa que a vida comum não faz, né? Então, isso me ajudou. Claro que tem que ser uma coisa saudável, né? Tem gente que joga a madrugada toda e fica lá e não dorme direitinho, mas é bacana. É porque aqui a gente gosta de contar histórias reais. E eu acho que, assim, se a gente puder, de alguma maneira, trazer uma luz mesmo para quem está assistindo a gente, né? Então, assim, às vezes é uma mãe que passa pelo mesmo que eu. E aí a gente perceber alguém que tem um posicionamento muito legal, que estuda, é uma inspiração. E é muito bacana porque tem alguns jogos que têm um caráter social muito legal. Eu até botei no meu Instagram, Augustinho, é um amigo meu lá da Argentina. Eu fiz amizade com ele no jogo. É mesmo? Em 2017, a gente jogava um jogo de geopolítica. E levou pra vida. Que montava partido cada um. Eu montei um partido com ele, cheguei a ser presidente do Brasil, e ele junto comigo. Que legal. E eu ajudei ele lá a ser presidente da Argentina, e quase 13 mil pessoas jogando, e virou uma amizade real, né? Então tem muitos jogos bacanas. E assim como tem a intenção de criar uma cidade legal, tem a intenção de um cargo político? O que acontece? Eu, no final da vida, né, não agora, porque assim, até expliquei muito para algumas pessoas, o escritório está numa ascendência muito grande. Só de impostos diretos, que a gente já pagou para Igarapé, mais investimento da sede nova, né, nós estamos para inaugurar agora, mês que vem, 300 metros de área no escritório novo, né? Estou trazendo minha operação de fora para cá, né? Então tinha profissionais que estavam em outras cidades que eu estou trazendo. Só de investimento direto com o escritório, mais impostos que eu paguei só para o município, não estou botando nos federais, foi mais de 1,5 milhão desde que o escritório surgiu em 2019. Então, assim, para um escritório de advocacia é muito grande. E eu tenho muito orgulho de levar o nome de Igarapé. Eu falo assim, meu escritório nasceu CNPJ em Igarapé, continua em Igarapé e eu espero poder continuar muito tempo ainda, né? E atender a tantos lugares e trazendo para cá. Né? Eu tenho um sócio lá em Brasília, que a gente trabalha nos processos comuns, e ele fica me xingando. Por quê? Eu tiro os custos do processo e a gente divide lá o lucro do trabalho, né? E ele fala, cara, aqui em Brasília você paga o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, você paga uma vez por ano, simbólico. E você todo mês está tirando 2% do seu faturamento bruto para pagar Igarapé. Eu falei assim, cara, é a minha contribuição social que eu faço para o meu município. Praticamente aqui, tem mês aqui que faturamento do escritório dá para pagar uma equipe de um posto de saúde. Então, assim, é o pouco que eu faço. E isso eu falei com eles, que eu não abro de manter, poder pagar. É pouco, perto de uma Fortanac, de uma mineração, mas é um modo que eu acho de tentar ajudar a cidade, né? E o próprio escritório, foi muito pouco prestador de serviço que eu peguei de fora. Todos foram de Igarapé e a coordenação da obra. Então, para muita gente talvez não tenha valor, mas para mim é emocional você poder fazer isso pela cidade, né? E acreditar na cidade, né? Mas e aí, assim, um cargo público? No futuro, agora não. Não, porque agora é o momento... Eu estou num momento de colhida, né? O pessoal vê, por exemplo, o escritório de advocacia, eu trabalho com grandes ações. Porque com tanto conhecimento na área, né? Sabendo ali de lei sobre o que é certo e o que é errado, às vezes... mas traz uma esperança. Mas, por exemplo, eu pós-pandemia, eu estava altamente... Eu tenho isso muito de mudar, né? Eu estava altamente consolidado na parte de auditoria no Nordeste. Me deu um insight, eu falei, não, eu quero mudar agora de segmento. Aí eu fui para a área de petróleo e gás. Eu fiquei 2 anos com a Ana me xingando, me chamando de louco, porque eu tinha que viajar, prospectar cliente,
pagar a perícia, pagar a auditoria para poder já chegar num cliente e falar assim, olha, você tem esse direito. E teve cliente que pegou o meu estudo e contratou o concorrente. Mas hoje eu estou colhendo muito do que eu fiz. Então, pelos próximos 5 anos, pelo menos, eu estou na colheita. Depois que eu tiver com minha vida estruturada e tudo, aí sim eu vou ter a tranquilidade. Eu falei que com 50 anos eu aposento o escritório, ou seja, eu só vou advogar para aquilo que eu gosto e que eu quero, né? Aí sim eu disponho, né? Sempre quis participar do processo político, acho muito interessante, mas só depois aí de uns 50 anos que aí eu vou estar com a família, tudo estabilizado, e quero participar. Porque infelizmente política é uma guerra, né? E demanda muito tempo, né? Muita dedicação. Demanda tempo e tudo. Eu falo que a pessoa tem que estar com a vida estabilizada para poder disputar. E eu acho que principalmente é emocional, né? É emocional, porque o tempo todo o pessoal acha que política é número, razão. Não. O processo eleitoral é um processo, é igual um relacionamento. Você tem que fazer uma pessoa desiludida se apaixonar com você toda eleição. Porque o eleitor brasileiro, principalmente, só se decepciona a cada eleição. Então, como que eu faço alguém que foi traído tantas vezes que já não acreditar de novo? Então, é um processo altamente emocional, né? E as pessoas se apaixonam. Então, muitas das vezes, o problema não são os líderes. Eu convivo muito em Brasília, eu estou cansado de ver gente de direita e esquerda sentando, almoçando junto, participando do churrasco do outro. Brigando. Mas aí os assessores brigam na internet, o apoiador está lá rolando na rua. Quem estraga a política são os apoiadores que muitas das vezes sonham em ter um cargo comissionado, em estar participando do poder, né? Porque a liderança mesmo, para ela é um processo muito desgastante. Então, por isso que eu deixo lá para frente para poder fazer isso com mais calma, né? Então, planos futuros. Antes da gente ir para o ping-pong, que vai ser muito legal, inclusive a gente vai ter uma participação especial de uma voz especial que a gente viu nos bastidores e que eu preciso apresentar ela para vocês. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, porque vocês não podem perder, porque realmente tem muita coisa legal. A gente já vai querer até parte 2, tá, Cláudia? A gente vai querer, a gente vai fazer esse convite. Então, assim, teve uma voz aqui nos bastidores de um locutor, tipo de Good Times, que foi muito legal. Então, a primeira é muito séria, a gente vai deixar para a segunda, tá? A segunda, ele vai responder com essa voz, já vai se preparar. A primeira pode ser séria. Uma área política que não tem a sua devida atenção. Qual que você acha e por quê? Eu acho que tudo que é relacionado à política me interessa. Sabe uma pessoa que vai tomar banho e liga podcast de geopolítica? Para escutar? Eu. Então, assim, todas as áreas. Uma coisa, assim, que eu tomo muito cuidado e me afasto são pautas identitárias. Eu sou um cara de formação mais à esquerda, mas eu corro. O maior problema do Brasil foi quando a gente importou, por exemplo, a pauta identitária americana para cá. A mulher americana, por exemplo, ela tem raiva do homem. Ela vê o homem como um possível estuprador. Então, não me toque, eu te odeio, o homem é um animal e tal. Já a mulher europeia, que é uma formação de esquerda que eu me identifico muito, ela só quer ser livre, ela só quer poder estudar. Eu vejo isso na Ana, eu tenho muito orgulho da minha mulher, porque ela quer poder ter a vida dela, ter as escolhas dela. O pessoal acha, às vezes, que a Ana me segue politicamente, ou então que eu influencio a cabeça. A Ana é altamente independente. Se eu chegar com um pacote pronto, a tendência dela já vetar é muito grande. Então, essa questão de algumas pautas identitárias, de algumas questões, me incomodam muito e eu me afasto, né? Então, cara de poder público que eu não tenho um pouquinho de dificuldade são esse tipo de pauta, né? Agora vem a voz, gente. Uma viagem inesquecível. Ai, Ana, agora é pra você. Não, foram os cruzeiros. Né? Foi bom. Vai lá, com aquela voz mais perto do microfone. É por causa do Good Times, né? É porque na hora que você acorda de manhã, você fala, né? Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Voz e locutor. Entendeu? Mas foi não. Ainda bem que a carreira tá certa, tá, gente? Quem é locutor não precisa ficar preocupado. Eu e a Ana, nós inventamos ano passado de fazer um primeiro cruzeiro para a Argentina, passando por Uruguai e tudo. Nós gostamos tanto que nós fomos outra vez e ainda levamos a família toda. No mesmo destino? Mesmo. É muito bacana, é uma viagem diferenciada. Por quê?
Geralmente, nós estamos muito acostumados a viajar de avião, vou direto para Paraíba para poder assessoria, aí a gente vai, aí ela fica lá no hotel, vou para a cidade interior, depois eu volto à noite, a gente sai, passeia, então a gente acostumou muito com isso. O navio é diferente, você meio que isola do mundo. São e é você quantos se dias? acompanha. Tem de 7 e 3 dias, né? Olha. Então a gente tem cruzeiros menores dentro do Brasil, né? Tem um maravilhoso que faz em Búzios, Ilha Grande, né? Esse eu já fiz. Esse bem é maravilhoso. gostoso, Você passa lá da Tartaruga Marinha e tal. E tem os 7 dias que você sai de Santos, um dia navegando, Punta del Este, Montevidéu, Buenos Aires, um dia voltando e chega para cá, né? É maravilhoso porque você conecta com a sua família, você conecta com o seu companheiro, você esquece um pouco o celular porque o sinal lá é horroroso. Então, foi maravilhoso, né? Mas tem muita viagem, né? Nós estamos programando uma agora para a Europa, vamos ficar lá 15 dias, Que delícia. visitar lá minhas origens na Itália, né? Que eu tô... Eu tenho todo um processo de cidadania italiana, né? Meu avô era italiano, então nós vamos passar na Itália, França, Alemanha, Suíça, então... Mas a ideia sempre é passear por lá e voltar para Igarapé. Ah, não dou conta não. Então tá bom. Viciou, acabou. Maravilhoso. O maior absurdo que presenciei na política foi? 8 de janeiro do ano passado. Gente, eu posso ter toda discordância. Quando eu vejo uma pessoa quebrando prédio público, quebrando obra de arte, cara, tá com raiva, quebra sua casa. É dinheiro nosso. Quebrando história, quebrando obra de arte. Eu tenho muito zelo pelo que é público, sabe? Então, quando eu vi o pessoal insatisfeito com uma questão começar a quebrar as coisas... O vandalismo não justifica nada. Aquilo ali, pra mim, eu falei assim, gente, o povo tá doido da cabeça, né? Eu acredito muito na democracia. É o pior sistema político que tem, mas é o que mais funciona, né? Quando eu dependo só de um líder para poder tocar um processo político, não uma ditadura, quando esse líder adoece, fica velho, o país morona com ele. Foi assim na União Soviética. O Stalin estava lá tocando, o país desenvolveu, cresceu, mas matou milhões de pessoas. Aí quando ele foi ficando velho, adoecendo, o país começou a entrar em decadência. Então, isso foi o maior absurdo que eu já vi. Se eu pudesse voltar no tempo e encontrar o Cláudio Figueiredo, de 15 anos, que trabalhava como despachante, o que eu falaria? Para cuidar mais da minha saúde. Eu negligenciei muito, sabe? Até hoje eu pago muito pela minha negligência com o trabalho. Eu vou te dar um exemplo. Minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 3 anos. Então ela foi cuidando de mim. Chegou ali para 14... Você é filho único? Filho único. Quando chegou ali 14 anos, ela desenvolveu um câncer no pâncreas. Meu tio não contou, nem ela que a tinha. Ela faleceu quando eu tinha 15. A partir dali, eu tive que me virar sozinho, né? Então, eu fiquei ali com 3 anos de um salário mínimo que ela pagava INSS como autônomo, né? Foi a conta de pagar, eu estava em colégio particular, era a conta de pagar, né? Porque a renda caiu pra caramba. Mas, desde aquela época, eu trabalhava de dia, estudava de noite e de madrugada ia fazer bico, programava site, web designer, fazia trabalho de faculdade para os outros, fazia trabalho de escola, até maquete montava, tudo para ganhar o dinheiro para poder fazer. E por conta disso, eu fui negligenciando minha saúde esse tempo todo. Então, priorizava o sustento ali naquele momento, né? Prefeitura, na época que eu trabalhava na prefeitura, por exemplo, de Ribeirão das Neves, eu saía de 7 Lagoas, 6 horas da manhã, tomava um café na estrada que era um salgado, uma coisa muito ruim, trabalhava o dia todo, almoçava muito mal, muito estresse, pressão, ficava até 6, 7 horas da noite, às vezes a prefeita pedia para ficar mais, chegava em casa 10 horas da noite, morto, para acordar no outro dia. Hoje eu não faço isso. Um dos motivos que eu fiz a minha sede aqui em Igarapé foi para isso. Na época da pandemia, eu rodava 12, 14 horas por dia nas prefeituras lá no Nordeste para tentar achar um cliente, né? Hoje eu não faço, então eu prefiro ganhar menos, prefiro ficar tranquilo aqui em Igarapé, mas ter qualidade de vida. É tão importante, né? Um lugar que pretendo viajar é? A Itália. É muito engraçado, né? Porque... Voltando às origens. Como meu pai... Hoje eu tenho uma conversa melhor com ele, né? O problema dele era com minha mãe, que eles não batiam muito bem, né? Mas como meu pai separou da minha mãe, meu avô que foi meu pai. E aí, meu avô italianão, tal, minha bisavó Riqueta, né? O pai dela veio da Itália, que negócio... E aí, quando eu vou ganhando maturidade, você vê que tudo aquilo fazia sentido. O macarrão na quinta e no domingo,
O vinho, com 5 anos, meu avô socando vinho pra eu beber, minha mãe xingando Mentira. ele, né? Aquele jeito, o gesto explosivo do meu avô, o gestual, o narigão de italiano, o jeito... Então, ir pra Itália pra mim, né, tirar a cidadania, né, já juntei os documentos, é me conectar com ele. Eu falo assim que ele foi a pessoa que eu mais amei nessa vida, né? Mesmo? Foi meu pai, meu tudo. Então, assim, alguém que já foi parte, porque já morreu minha mãe, meus avós, todo mundo. Alguém que se eu pudesse ter uma ficha para poder ter lá 10 minutinhos com ele, seria Você ele. queria. Então, ir lá, de certa forma, é reconectar com ele, né? Então, vai ser muito bacana. Vai ser linda a viagem. A Ana vai contar pra gente, né? Vai. Eu gosto. Um lugar... a Ana Bessa A gente já falou tanto dela, mas a gente precisa de uma definição aqui agora. Ela é maravilhosa. Gente, tem a Ana do Instagram e a Ana do dia a dia. A Ana do dia a dia é igual do Instagram, só que muito mais maravilhosa, com mais detalhe, é mais humana, porque assim, ela tem muita preocupação em gerar o conteúdo dela, mas ela é aquele jeitinho mesmo do dia a dia, e quando você convive com ela mais tempo no dia a dia, você se apaixona mais ainda pelo jeito carinhoso que ela é. Gente, é muito divertido. Lá em casa a gente fica brincando. 3 horas da manhã, essa madrugada, minha cachorra dando latim. Aí ela vê, mas você vai lá? Eu, amor, eu vou. Tá. Levantei. Depois, cachorro muito lá, agora eu sei. E a gente ri, a gente brinca. Então é muito bom. Não tem nada, ultimamente, tô tirando na paz de vocês. Não. Isso é que é bom, né? É maravilhoso. O melhor da vida é... Família. O pior da vida é... Trabalho. Sabe o que é o problema do trabalho? Por isso eu quero aposentar com 50. Trabalho dignifica e tal. Eu tenho clientes maravilhosos que pega a causa até de graça, se precisar. Mas tem cliente que é teimoso. E você fala com ele, fulano, não faz desse jeito. Aí vai, faz. Aí dá problema. Você faz o papel de pai e mãe, né? Gente, se o médico ou advogado fala, não faz. Né? Aí o cliente vai e faz do jeito contrário, dá problema de procura, com aquela cara mais lambida. Então, igualzinho mesmo. É igualzinho filho falando. É a mesma coisa. Mãe, eu não queria, mas eu fiz. Então, assim, tem clientes, por exemplo, eu cito um prefeitura que eu sou apaixonado, Mogeiro, na Paraíba. Foi meu primeiro contrato de área pública da minha pessoa jurídica. Eu abri meu escritório, eles acreditaram em mim, eu estou com eles há 5 anos ininterrupto. Eles me fazem raiva, atrasam o pagamento, mas eu não largo eles. Por quê? Eu criei uma amizade, eles me ouvem, me respeitam enquanto profissional. Isso é muito importante. Facilita o seu trabalho. Né? Eu quero ser respeitado. Eu falo, mas tem gente que tem ambições na vida. A minha ambição é que na hora que eu morrer, eu tenho uma pracinha com meu busto e meu nome. Igual meu avô tem uma rua lá em Sete Lagoas. Eu quero ser alguém que, quando eu morrer, eu deixe um legado para a comunidade. Então, esse tipo de cliente eu gosto. Agora, tem uns que é uma vez só, né? Faço meu trabalho, recebo meu honorário, mas... Terminou, finalizou, beijo, com Obrigado. Deus. Tá bom. Algo que eu não suporto no mundo é... Preconceito. Gente, pelo amor de Deus. O mundo tá dando ré. O mundo tá dando ré. Né? Essa discussão, por exemplo, Israel, Palestina. Meu Deus do céu, é todo mundo ser humano. Então, assim, quando eu vejo alguém achar que é melhor por outro, por uma cor de pele, por uma orientação sexual e tudo, aí ela tem um problema pessoal comigo. 90% dos meus problemas que eu tive com política foi de político pisando em gente simples. A pessoa mais simples, às vezes ela vai ser mais ignorante, às vezes ela não vai entender o que você está falando, às vezes ela vai ser mais reativa porque ela não tem um controle emocional, às vezes ela vai ser chata, vai te encher a paciência. Mas a pessoa mais simples tem que olhar com generosidade. O mal do gestor é aquele que começa a olhar a pessoa mais simples com preconceito, com desdém. Então, se quiser me transtornar, é maltratar a pessoa mais humilde. Indiferença, né? Aí eu viro cão, aí eu brigo. O sucesso é? Paz. Hoje eu estava chegando lá em Caetanópolis, uma cidadezinha lá de Sete Lagoas lá. Aí eu tinha reunião às 9, cheguei mais cedo um pouquinho. Aí eu fui conhecer a igreja lá. Peguei minha bolsa, sentei lá no banco na frente, a igreja estava aberta, vazia. Você senta, você vai, reza o Pai Nosso, olha lá. Aí você sente, passa. Isso aí não tem preço não. Não sabe? tem. Eu falo muito que a idade, as pessoas têm medo de envelhecer. Né? Eu tô
com 40 anos, mas meu psicológico já está com uns 80, né? De tanto trabalhar, acelerado. Então eu fico muito satisfeito de ver que a maturidade me trouxe paz, de entender que os problemas da vida foram ensinamentos, né? Então, a maturidade, eu falo que ela é linda, né? Porque, assim, a gente tem medo dela, porque a gente não sabe o que espera, a gente tem medo dela, mas ela traz tanta coisa boa, porque ela parece que simplifica a vida. Hoje eu vejo, eu estava contando para as meninas lá na cama, assim, gente, o primeiro carro que eu ocupei, o pessoal fez tanta sacanagem comigo, na época eu queria, minha vontade era pular da serra. Sofria. Nossa, eu ficava desesperado, chorava. o que vai ser de mim, isso aqui. O mundo Hoje vai eu vejo acabar. um problema desse, eu já... Tá a tudo solução. bem. Não, eu tenho a solução. Né? Então, antes eu gastava muita energia para chegar no mesmo resultado que hoje, com pouca energia, eu consigo. Apesar que minha energia comparada daquela época é muito menor. Né? Mas a sabedoria agora Viver como não pensa o outro. viver como uma garrafa de um bom vinho. Primeiro copo, você toma uma golada, vai desperdiçando. Na hora que você começa a ver que a garrafa está da metade pro Vamos fim, devagarinho, você já vai apreciando. degustando. Então, eu falo que a paz é a melhor coisa que tem, não tem preço. Né? Verdade. O fracasso é? Perder para você mesmo. Né? Muita gente acha que às vezes o adversário está na política, ou então que minha vida não deu certo por causa de fulano, de ciclano. As pessoas só acontecem coisas com a gente que a gente permite acontecer. Mesmo as agressões é igual veneno. A pessoa te dá o que você engolir, é o que você vai digerir. Então, quando nós não temos a paciência, a resiliência para aceitar os desafios, aceitar as tempestades, nós perdemos para nós mesmos. Né? O maior desafio meu é eu mesmo, né? Cuidar da minha saúde, do meu peso, ter tempo para mim, largar um pouquinho do trabalho. Então, meu adversário sou eu. Então, esse que é o grande desafio para qualquer pessoa. O amor é? É uma das construções mais lindas que tem, né? Uma construção, né? Eu falo que cada dia que passa, né? Esse relacionamento meu com a Ana, por exemplo, é uma construção maravilhosa, né? Das dificuldades, do carro fervendo, da viagem que a gente passou, das coisas do dia a dia, do cachorrinho que a gente adota, das brincadeiras. Então, assim, as pessoas confundem muito a paixão com o amor. A paixão desperta o interesse, mas o amor é construído. Alguém falar que ama com 30 minutos, eu fico meio assim. É fato. É fato. Né? A frase da sua vida é? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Né? Oração de São Francisco. Eu acho que a única coisa que faz sentido na vida da gente é poder servir as pessoas. Né? Tinha muita gente humilde lá no escritório. Doutor Cláudio, o senhor tem renome, o senhor tem contrato assim, o senhor não vai pegar minha causa. Assim, me explica o seu problema primeiro. Eu quero resolver o seu problema. Depois a gente discute o honorário. Eu vou cobrar algo que você dê conta, mas que me remunere. Da maneira de pagar, isso a gente discute. Né? Então, tem causas sociais, igual o pessoal aqui com o Mineiro Preto, outras que eu me envolvo aí, que eu falo, não me preocupe com o honorário, gente, eu quero resolver o problema. Uhum. E a gratidão, o olhar de gratidão, eu acho que, assim, é bom demais. Vem junto, né? É bom demais. Com aquela realização. Mas tem muitas causas que é difícil, né? Eu tive um processo aqui, por exemplo, que eu estou atuando nos processos, né? Que eu tive que ler que uma pessoa falou que uma atividade minerária não gera prejuízo para a cidade, não gera nenhum transtorno para as pessoas. Então, assim, às vezes você vê algumas coisas e você fica com raiva e tal, mas tudo você supera, né? Uhum. Mas o teu cliente saber que você está lutando apaixonadamente por ele é importante. Eu acho que, assim, vocês conseguem, com essa parceria de vida, você e a Ana, ver beleza em tudo, né? E curtir, desfrutar realmente o caminho, porque eu acho que esse é um segredo da vida, né? Desfrutar o caminho. A vida é tão curta, né? Eu falo que de uns anos para cá, principalmente, eu não tenho mais o mesmo vigor e a saúde que eu tinha de 20, 30 anos atrás, né? Principalmente, eu quase morri de Covid. Eu estava lá na Paraíba, estava lá eu e a Ana ficou só sem gosto. Quase que eu fui embora. Eu fiquei 6, 7 meses tossindo sangue. Eu não lembro. Eu tive tanto dano neurológico pela Covid que eu não lembro nada de 4 de março de 2021 até novembro de 2021. Nada. Deletou da minha cabeça. Né? Tão forte que foi. E a Covid deixou muito sequela. Então, depois lá mudou muito minha cabeça sobre como eu vejo a vida, como eu dou valor às coisas. E as pessoas perdem muito tempo. Bobagem, né?
E valorizar isso aí é o mais importante, né? E a maturidade também traz isso. Agora, a Covid acelerou um pouquinho isso aí. Bastante, né? Porque a gente perdeu muitas pessoas que a gente amava. Nossa. A gente percebeu que estar perto é muito mais importante do que estar na correria. Os relacionamentos que sobreviveram à Covid agora vai. Agora ficou pode junto ficar dentro de casa aí durante esse tempo todo, agora vai. Agora aguenta. Agora aguenta. Nosso papo foi maravilhoso. A gente está chegando ao final. Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está ainda como aspirante aí no direito, na vida pública. O que você tem para dizer? Em primeiro lugar, eu acho que a melhor palavra para o direito e para a administração pública é generosidade. Né? É você olhar para as pessoas com muito carinho, né? Com muito respeito, com muito acolhimento. Porque quando você começa a galgar algumas posições, tanto no direito quanto no poder público, a bendita da vaidade é um veneno. Né? Eu nunca me inebriei pelo cargo, por poder almoçar com o governador, nem nada. Eu sempre tratei ele como da forma que eu trato um cliente. Né? Foi uma coisa que eu quis conversar de mim. E você manter a humildade é você também buscar quem sabe mais que você e aprender. Uhum. Então, quem está começando agora no direito, na área pública, não precisa inventar a roda. Vá buscar quem já conheça, veja bons exemplos, converse muito. Todo mundo, do mais simples até o mais experiente, tem algo a agradecer, que se você ouvir mais do que falar, com certeza você vai longe. Você tem algum curso? Algo para quem está iniciando? Para quem está iniciando direito, a melhor dica que eu dou para a pessoa não é nem curso, não. Uhum. É gastar tempo no site do tribunal. O que é gastar tempo no site do tribunal? Eu gasto por semana em torno de 10 horas estudando outros processos. O que um advogado falou, o que foi respondido, como o juiz decidiu, como que um tribunal decidiu. É a melhor fonte que você tem para entender e aprender o direito. Né? Porque os livros e os manuais, as pessoas vão contar aquilo que elas querem que você saiba, não aquilo que é. Tem bastidores do direito, né? Eu agora advogo muito em Brasília, né? Eu tenho sócios lá, né? Tenho equipe muito grande, e o direito não é o que aparece na petição. Então, muitas das vezes você lendo ali, você vai vendo detalhes, vai entendendo, compreendendo coisas que quem está no curso, ele não vai entregar aquilo que é o grande segredo diferencial dele. Né? Então, não acredite nos Pablo Marçais da vida, né? Mas, aproveitando, já que a gente percebeu, né, aqui todo mundo percebeu, inclusive vocês, que tem muito conhecimento aí. Eu sei que a agenda está corrida, mas lança aí um canal com dicas e conhecimento que eu tenho certeza que vai dar muito certo. O pessoal vai adorar. É um dos projetos, eu agora estou concluindo a obra do escritório, eu brinco lá com o pessoal da equipe, que é igual a obra pública, né? Porque completou um ano agora, mas foi uma dimensão, foi 300 metros quadrados, né? E agora nós estamos concluindo. E esse ano eu já estou com mais de 30 campanhas para fazer fora de Igarapé, né? Provavelmente eu não vou me envolver diretamente na campanha aqui em Igarapé, né? Vou ter minhas preferências, de pessoas que eu gosto, que eu vou ajudar, mas São Paulo, outros lugares. Então, vão ser mais de 4.000 processos de prestação de conta, registros que eu vou atuar. Então, estou montando uma equipe muito grande, que aí eu vou ficar só para questão de comercial. Então vai me desonerar um pouquinho, eu vou ter mais tempo para produzir conteúdo, né? Legal. De gravar. Porque eu sei, gente, tem todo um trabalho. Quem é marido de blogueira sabe, né? A Ana tem hora que ela me faz deitar no chão para tirar uma foto, gravar um vídeo, aí você grava, não ficou bem, manda gravar de novo, aí tem editar o vídeo para fazer. Então, para cada hora de conteúdo que você gera para o Instagram, você tem pelo menos 3 a 4 horas de edição e estudo para montagem daquele conteúdo. Então, não é fácil. Então, tem um sócio meu, inclusive, que ele está saindo da advocacia, ficando menos, e está montando curso para ele. Né? Então, quando a gente lembra lá da avó, lá atrás, que fala do professor, talvez vai chegar esse momento. Olha que era a sementinha que foi plantada lá atrás. Eu quero, por isso eu quero estruturar, porque a partir de 50 anos eu quero fazer o que eu gosto. Eu gosto de falar, de conversar, dividir conhecimento, passar para as pessoas, dar dica, ajudar. Eu acredito muito em quem está chegando aí. Eu queria poder ter tido o apoio
que eu acho que eu estaria mais longe que eu tô hoje, né? Mas eu fui sozinho. E as pessoas não precisam repetir o mesmo calvário, não. Porque as pessoas percebem o perfume na sua mão, mas não vê o arranhado dos espinhos da rosa, né? Exatamente. Esse é o problema. Então, eu quero agradecer ao Dr. Cláudio por todo o conhecimento que a gente abordou aqui. Foi muito legal, muito incrível. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, já deixar o seu comentário para quem você quer ver aqui na próxima entrevista. Foi excelente, mas antes disso eu quero agradecer os nossos patrocinadores e deixar, para você não esquecer da gente, essa canequinha é sua, um presente nosso. Um presente lá da Boticário também, tá? Obrigado, Boticário. Pode guardar lá e lembrar da gente com muito carinho. Um super beijo e o meu agradecimento especial a B1 News, Bruno Lara Imóveis, Depósito Nossa Senhora do Desterro, Boticário e o Guto Sushi. Vou pedir meu sushi daqui a pouco para jantar, viu? Ó, já tá aí garantido. Eu acho que a gente já deixa o recado, tá bom? Tá aguardando? Vai comer lá junto com a Ana em clima de good times. Pelo menos 3 vezes por semana eu peço lá meu ceviche e minha barca lá de opção de 24 pedaços lá no Guto Sushi. Tá vendo? Agora a propaganda foi feita de verdade, porque a gente gosta assim, ao vivo. Verdade. Um beijo e até o próximo.